prazer enorme estar aqui e poder falar um pouco sobre a situação da Amazônia. Embora não seja muito boa, é sempre bom a gente dialogar e conversar nesse momento aqui de luta, reflexão, em que todos estamos. Bom, eu coloquei aqui 6 pontos que eu achei bem importante para mostrar um pouco dessa situação. Em primeiro lugar, dizer que o modelo de desenvolvimento socioambiental, que se fortaleceu a partir da Eco 92 e que é desenvolvido em pelo menos 40% do território amazônico por populações que sempre ficaram à margem dos benefícios das políticas públicas, da ciência, dos incentivos fiscais, né, e do fortalecimento das suas economias tradicionais, agora está mais ameaçado do que nunca. Estamos num momento em que temos vivido a iminência de desastres climáticos, catástrofes ambientais e ameaças à segurança alimentar. E a riqueza biológica da Amazônia é estratégica para o século XXI. E os povos tradicionais dessa região têm um papel muito importante a desempenhar, não apenas no desenvolvimento, mas também na própria viabilidade de um futuro desse país. E aí precisam ser respeitados, sem seus direitos, ter os seus direitos territoriais apoiados, né, por políticas públicas inclusivas em vários níveis, incluindo as de preservação ambiental. Em segundo lugar, os principais motores de mudanças identificados nessa região, de mudanças da paisagem, associados a mudanças ambientais e climáticas, está relacionado com a alteração nos usos da terra e com as alterações climáticas. Com o primeiro uso da terra, a gente pode falar do desmatamento, da degradação florestal, e também relacionada à questão do extrativismo da madeira, a maior parte ilegal, né, da mineração em terras indígenas e terras públicas. O motor da mudança climática, que é bem complexo, envolve a possibilidade de secas extremas, de morte progressiva da floresta. Estudos científicos mostram que, em 2050, se nada for feito, nós perdemos pelo menos 50% das espécies de árvores da Amazônia, num cenário sem governança e com intensa mudança climática. O desmatamento atinge, na Amazônia brasileira, em 2021, mais de 13 mil quilômetros quadrados, e, segundo o INPE, se nada for feito, e não está sendo feito pelo atual governo, devemos atingir 15 mil quilômetros quadrados de desmatamento na floresta amazônica brasileira. A remoção da floresta vem trazendo profundas consequências no ciclo hidrológico da região, mudando os padrões climáticos de precipitação, variação dos níveis do rio, né, a grilagem de terra, né, esquenta o mercado de terra e amplifica esses problemas ambientais, né. Aliás, essa grilagem da terra faz parte do processo de desmatamento, e se estima que 30%, pelo menos, do desmatamento dos últimos 2 anos estão associados à grilagem de terras públicas na Amazônia brasileira. E aí, os incêndios florestais, numa floresta úmida, que hoje sofre com secas, com vários problemas, também estão associados à grilagem de terra. Inclusive, essa grilagem ocorrendo em terras indígenas. Um terceiro ponto é que a narrativa do governo brasileiro sobre um novo destino para a Amazônia encorajou uma corrida pela exploração dos recursos naturais nas terras públicas. E essas disputas pelos modelos de desenvolvimento se acirram na região, de um lado socioambiental, de outro esse modelo predatório extrativista. Então, houve um desmantelamento geral dos órgãos federais de proteções legais, desde 2019, de uma forma organizada, como um projeto. E a redução da participação dos setores da sociedade civil nos órgãos como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, em que eu participava como representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E outros, né, que refletem o enfraquecimento de um marco democrático importante no processo decisório.
E, além disso, o Poder Legislativo tende a aprovar, cada vez mais, né, com muita facilidade, os projetos de flexibilização da fiscalização das leis, do marco legal do meio ambiente, o marco legal dos direitos indígenas. Um verdadeiro circo de horror que trazem prejuízos econômicos, ambientais e para os povos tradicionais. O quarto aspecto é trazer aqui a importância dos territórios indígenas, das áreas protegidas, que representam quase 50% da Amazônia e que podem ser os últimos reservatórios de florestas e biodiversidades e os benefícios que os acompanham. Toda essa diversidade étnica e populacional dialoga com o manejo sustentável para a conservação da biodiversidade e para a manutenção dos serviços ecossistêmicos. Então, a garantia dos territórios tradicionais é fundamental para a manutenção das funções ecológicas do bioma e toda a sua biodiversidade e para o desenvolvimento justo e sustentável. É preciso dar um basta na especulação de terras que orienta a expansão do agronegócio, da fronteira agropecuária para a Amazônia, e sem uma forte governança, garantia dos territórios e efetiva gestão das unidades de conservação das áreas protegidas, com apoio às economias tradicionais das comunidades e punição dos crimes ambientais, não há qualquer projeto que dê certo aqui na Amazônia. O quinto aspecto é que aqui na Amazônia estão os piores indicadores sociais do Brasil e onde a violência se alastra com intensidade. A população possui níveis de pobreza com os piores índices de atingimento das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Das 10 cidades com piores índices de atingimento das metas, 9 estão na Amazônia brasileira. Desigualdade social, desastre ambiental, a imensidão territorial são 3 aspectos importantes a ressaltar diante de uma crise em que mais de 13 milhões de amazônidas estão nas piores condições sociais e de saúde. O Rodrigo já falou da questão da segurança, e o assassinato do Bruno e do Dom Philips no Vale do Javari mostrou que houve uma renúncia do poder público em impor a lei na Amazônia e a floresta está entregue ao crime organizado. O resultado disso é violência, abusos, ameaças contra as comunidades indígenas e tradicionais. A simbiose entre desmatamento da Amazônia e crime organizado é conhecido. A própria Polícia Federal, nas suas operações entre 2016 e 2021, mostra que o crime ambiental fomenta a destruição da floresta e alimenta uma cadeia de ilegalidades que começa pela invasão de terras e se estende a fraudes, homicídios e comércio de armas, drogas, animais silvestres, etc. É preciso que o tema da segurança pública esteja na agenda do novo presidente de forma decisiva ou qualquer outra proposta de desenvolvimento para a Amazônia não terá sucesso. O sexto aspecto, que é um problema complexo, como o da Amazônia, não se resolve com o modelo exógeno de uma nova bioeconomia. Esse tema é importante, vem sendo debatido muito, e eu acrescentaria que esse conceito de bioeconomia proposto para a Amazônia traduz a visão de crescimento econômico, altamente tecnológico, intensivo em investimentos e dependente de trabalho altamente qualificado. Mas a Amazônia não tem condições de assumir um modelo de desenvolvimento como esse, com base em tecnologia, sem que se elimine o complexo conjunto de vulnerabilidades que impedem a ruptura de sucessivos ciclos de atraso e desenvolvimento. A minha experiência com as parcerias que eu tenho com as comunidades no Tapajós, em projetos de restauração de florestas degradadas, mostra que os modos de vida e práticas de manejo demonstram forte capacidade de manter a floresta em pé. Mas essa capacidade de manutenção é quase sempre comprometida quando interesses econômicos avançam sobre os territórios. E o que tem nos preocupado é como as mudanças no manejo das espécies, né, com uma forma e a degradação ambiental, com os intensos incêndios nas florestas,
né, que se associa à condição da floresta, estão diminuindo a resiliência do sistema e prejudicando as bioeconomias tradicionais. Não podemos esquecer que os usos da terra, dos territórios das populações tradicionais são usados para a garantia de vida, né, como bem vem sendo colocado aqui nesse fórum, e não para a mercantilização, e garantir os direitos dessas populações é a condição muito importante para qualquer projeto para evitar o fim do mundo, como nos diz Ailton Krenak. Então, nós temos, para terminar, 2 caminhos a seguir, um caminho, né, da destruição de uma economia exógena, em que perdemos florestas, biodiversidade, um cenário de uma perda de mais de 50% das espécies de árvores até 2050, e um cenário sem governança, com alta taxa de desmatamento, intensificação das mudanças climáticas e avanço do agronegócio. O outro, e da mineração, e de todas essas atividades econômicas predatórias. O outro é o caminho da sustentabilidade, considerando os fatores endógenos associados ao modelo sustentável de manejo da floresta, que precisa ser muito bem delineado, baseado em forte ciência e que requer uma mudança no quadro da educação da ciência na Amazônia e que também requer a participação das populações tradicionais diretamente nessa proposta. Um aspecto importante é que não há cenário de 1,5 graus centígrados para o mundo sem a Amazônia. A região precisa fortalecer o modelo socioambiental de desenvolvimento. Obrigada.